eu tive a oportunidade ou a sorte de ter vivido a área de saúde e segurança em posições muito diferentes, né? Então, eu vivi no mundo acadêmico, né? Eu vivi no mundo corporativo e eu vivi também no mundo da fiscalização com o Ministério Público Estadual na saúde do trabalhador. Então, aí eu consegui ter uma visão muito clara, né, de como é nosso país, de como que ele funciona, né, quando acontece um acidente, né, qual amparo que o trabalhador tem, né, qual o nível de preocupação das pequenas, médias e grandes empresas com relação à saúde e segurança. Eu consegui viver esse universo, né, e aí depois dessa experiência de 6, 7 anos trabalhando aí também como perito, né, do Ministério Público Estadual, me trouxe uma reflexão muito grande, assim, poxa, o que eu podia fazer para ser diferente? Então, com todo o conceito que eu tinha de GEST, com toda a experiência que eu já tinha, eu falei assim, poxa, eu penso em desenvolver e implementar modelos de governanças sustentáveis para que as organizações consigam efetivamente cuidar das pessoas como elas deveriam cuidar. A gente tem muita legislação, mas pouco se cumpre aquilo que está escrito, né? Porque se de fato fosse cumprido 100%, eu sempre digo que 100% é sempre uma pretensão muito, muito ousada, porque nós temos muitas legislações, mas elas poderiam ser muito mais coesas e eu ainda acredito nisso, né? Porque se o sistema de governança funcionar perfeitamente, eu não precisaria ter tantas normativas. Mas eu tenho muitas normativas porque eu não consigo perceber que a governança é mais importante do que uma norma específica, né? Então, no país, a gente precisa mudar essa cultura que está estabelecida. Então, eu acredito muito na governança. E como princípio da governança, eu acredito muito nos princípios do ESG, porque não existe governança de saúde e segurança, instituição de cultura numa organização, se não for de cima para baixo. Então, a gente precisa conversar com os stakeholders, que são os presidentes, os vice-presidentes, né, o CFO, né, a gente precisa conversar num nível diferente de saúde e segurança, né? A gente não começa do SESMIT, que está no fundo da fábrica, a gente começa da alta organização, acredito muito nisso. Então, neste momento eu tomei a decisão de criar uma empresa para implementar a governança nas organizações. E quando eu fui, né, ganhando os meus clientes e tive muito sucesso na entrada do mercado, eu fui muito bem aceito e muito bem recebido. E tive vários cases e o crescimento foi bastante grande. O desafio foi formar pessoas, né? Montar time, formar pessoas, né, na empresa para a gente poder crescer de uma forma mais exponencial. Eu comecei a perceber que faltava de fato uma plataforma digital no mercado que apoiasse as organizações no sentido de construir um modelo que fosse sustentável, né, que a gente pudesse de fato medir, né, ter efetivamente os nossos desafios muito bem quantificados, né, e o desenho do que fazer também muito bem mapeado, organizado, discutido, né, consensuado, para que de fato as empresas conseguissem fazer um voo bastante interessante nessa direção. Foi daí que surgiu a ideia de montar a FAP Online. Bom, a FAP Online ela nasceu com um propósito, por isso que chama FAP Online. O FAP é o Fator Acidentário de Prevenção. A empresa, na verdade, nasceu objetivamente em 2007, 2008, mas efetivamente em 2013. Por quê? Nesse período, né, de construção, o nosso objetivo era desenvolver uma plataforma, né, para que as empresas conseguissem enxergar, né, o quanto de resultado financeiro elas poderiam ter, né, fazendo uma boa governança de saúde e segurança. E aí a gente começou a desenhar a plataforma pensando na gestão de FAP e NETEP, que é onde a gente reduziu o tributo sobre folha de pagamento e o cliente conseguia perceber efetivamente primeiro no bolso. A gente entendeu que se a gente começasse de uma forma pensando no compliance, pensando no exame ocupacional, pensando que a empresa a gente não teria entrada no mercado por esse viés, né? Já existiam muitas empresas
que consolidavam um mercado bastante difícil, né? Que os investidores dizem um mercado nada sedutor, muitas vezes, né? E a gente decidiu entrar por um viés totalmente disruptivo, né? Vamos entrar pelo aspecto financeiro, vamos mostrar para as organizações quanto dinheiro elas estão jogando na janela ou quanto dinheiro elas estão deixando em cima da mesa. E a gente começou a provar para as organizações que fazer gestão era um bom negócio. Então a gente teve vários cases, né? A gente começou com uma empresa de call center, né? Que em 2 anos de governança a gente trouxe 36 milhões de save. Né? Então, assim, falar de 36 milhões para uma organização, a gente está falando de muito dinheiro em 2 anos. Então, assim, bem pesado. Então, a gente começou a mostrar que era possível fazer. E daí isso começou a disseminar e aí foi para bancos, foi para as grandes empresas, né? E a gente foi ganhando esse mercado, né? E aí muitas vezes as pessoas falam, por que FAP? Né? O pessoal às vezes de SESMIT, que não consegue enxergar o estratégico muitas vezes, pergunta, por que a plataforma ainda chama FAP? Por que vocês usam o nome FAP Online? Porque a gente acha que vocês só fazem gestão de FAP, né? Mas não se trata disso, né? O FAP, a gente sempre brinca, né? Ela é a cereja do bolo, né? Eu preciso construir o bolo para pôr a cereja em cima dele, né? E aí a FAP começa a construir toda a governança. O alicerce, tijolinho por tijolinho, construindo as áreas de risco, mapeamento de risco, classificação dos riscos, né? Todas as metodologias aplicadas, toda a parte técnica aplicada a isso, como é que eu treino, capacito, habilito pessoas, né? Como é que eu faço liberações de trabalho de risco, como é que eu avalio o risco do negócio, como é que eu avalio o risco da comunidade que está em volta do negócio, como é que eu avalio o risco do consumidor. Então a gente ampliou demais a plataforma, pensando de fato no negócio. Então eu sempre comento que é o seguinte, só me pergunta por que a plataforma chama FAP quem não entende efetivamente o que a gente faz. Eu falo, opa, peraí, você quer saber mesmo o que faz a FAP? Aí deixa eu te contar. Aí a gente conta a história. 10 anos de empresa tem muita coisa que marca, né? Teve vários desafios, teve coisas muito bacanas, tem histórias engraçadíssimas, tem histórias deliciosas de contar, tem muitas vitórias, muitas celebrações. Nós ganhamos um mercado gigante, né? Eu acho assim, o fato do ano de 2022, né, a gente ter sido adquirido por um fundo, né, associado aí a um ecossistema todo de recursos humanos, junto com a LG Lugar de Gente, enfim, Único, RH, MEDEI, BENAP, todo esse grupo, né, mostra a magnitude do que a FAP é hoje para o mercado, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, né? Não tenho nenhuma dúvida, né? Há pouco tempo chegou um executivo aqui na nossa equipe, e aí eu falei, visita alguns clientes para entender um pouco do que a gente faz, e ele volta impressionado, fala assim para mim, poxa Eduardo, eu vi coisas hoje que de fato eu tomei a decisão certa de vir para cá. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, poxa, o que eu ouvi do cliente, eu já trabalhei com várias plataformas digitais em outros segmentos, mas o que eu ouvi do cliente hoje eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, isso é uma construção de um trabalho de 10 anos, de um time muito competente, de uma empresa muito capacitada, que vai buscar todos os dias entregar o melhor valor para os nossos clientes. Aqui na FAP acho que um ponto que eu queria que você gravasse é que eu não tenho dúvida que nós temos um time que tem mais a vontade de ganhar do que o medo de perder. E isso que fez da gente, em 10 anos, ser aí um dos primeiros do mercado.